João capítulo 6, iremos ler o verso de número 1 em diante. A mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite, ela está dentro da temática da nossa campanha de 40 dias. Alguns pontos que eu irei mencionar, nós já compartilhamos ele durante esses 40 dias. Durante os estudos dos 40 dias, nós vimos esses princípios, essas verdades sendo lançadas sobre nós. Eu quero compartilhar com você algumas dessas verdades. Eu quero ler com você o texto que está lá em João capítulo 6, verso 1 em diante, que diz o seguinte: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já sabia o que tinha em mente, o que ia fazer. Filipe lhes respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, partiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui está ótimo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estar aqui diante da tua palavra. Te agradecer porque nós temos acesso às tuas escrituras. Nós queremos abrir nosso coração e abrir nossa mente e estar com o nosso espírito sensível para discernir e entender a mensagem que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Porque aqueles que não entendem a mensagem são como sementes que caem na beira do caminho, o qual o diabo tenta roubar. E que no nome de Jesus eu quero nessa noite repreender e desfazer todo entendimento que não consegue compreender a mensagem. Toda mente, todo raciocínio, todo entendimento impossibilitado, seja pelas circunstâncias, seja pela visão, pelo preconceito, seja por traumas ou por feridas, ou seja por questões espirituais, todo entendimento que está obscurecido, eu declaro, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, para que todos os corações dos que estão aqui presentes, a começar do meu Senhor, seja como um terreno fértil, que recebe a tua semente e que dá fruto, e fruto em abundância, no nome de Jesus. É a minha oração, para a glória de Deus. Amém? Querido, esse é um texto conhecido. Nessa história, passa-se a primeira multiplicação realizada por Jesus de pães e peixes. Essa não foi a única. Essa foi a primeira. É interessante até perceber, eu vou abrir um parênteses aqui. É interessante perceber que nessa multiplicação, Jesus ele pega 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão que podemos ter uma estimativa aí, supor que havia entre 10 a 15 mil pessoas. O texto menciona ter 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tendo em vista que mulher gosta desses movimentos, devia ter pelo menos 10 mil ali. Brincadeiras à parte. Mas
por mulheres e crianças não serem contadas nesse relato, vamos supor que cada homem casado leva sua mulher, com sua mulher, consequentemente, um filho seu. Só aí daria 15 mil pessoas. Então, vamos supor que, vamos entender que havia naquele momento, pelo menos, entre 10 a 15 mil pessoas reunidas naquele lugar. O texto fala que 5 mil homens estavam ali reunidas. E o texto vai dizer que Jesus ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão e sobra 12 cestos cheios de peixe. E aí você vai ver outra experiência mais na frente, também com multiplicação de pães e peixes, onde Jesus multiplica um número maior de pães e de peixes. Se eu não me engano, são 7 pães e não me vou recordar agora o número de peixes. Mas era um número maior, de tanto de peixes quanto de pão. Só que o que sobra é cerca, se eu não me engano, de 4 cestos. Aí você pensa, mas essa matemática não bate. Como é que com menos sobrou mais e com mais sobrou menos? Sabe o que é, querido? Cristo não está preso à matemática humana. Cristo, ele não está preso à forma como a gente acha que ele deve fazer ou como ele pode fazer. Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso mostra a sua soberania. Isso mostra que a gente precisa confiar e sempre gerar em nosso coração a expectativa que ele sempre vai fazer muito mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Quando nós tentamos colocar Deus em uma caixinha, nós começamos a deixar de experimentar e de viver coisas que só conseguem e só podem ser acessadas pela fé. Fechando parênteses, nós somos desafiados a viver pela fé, querido. Você pode olhar para a pessoa que está próxima a você e dizer isso. Você é desafiado a viver pela fé. Nós temos sido bombardeados nesses dias por essa verdade. Nós somos convidados por Deus, desafiados por Deus, atraídos por Deus, a viver pela fé. Faz parte da nosso DNA renascido, restaurado, recriado em Cristo. E quando a gente olha um texto desse, nós percebemos uma multidão vindo a Jesus, e Jesus com seu coração compassivo e misericordioso, sabendo que já era tarde, sabendo que aquelas pessoas de repente não conseguiriam hospedar-se nos cantos ali próximo ou se alimentar nos cantos ali perto, ele então decide dar ele mesmo, junto com seus discípulos, alimentar aquela multidão. Fomos chamados para alimentar as pessoas. Deus nos deu uma missão de podermos alimentar os famintos. Não só famintos no que diz respeito a uma comida física. Famintos espirituais. Famintos emocionais. A igreja é esse agente de alimento para essas pessoas. Amém? Olha que interessante. Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, verso número 5, aonde compraremos pão para essa gente toda comer? Aonde é que nós iremos conseguir comprar alimento para todo esse povo? E aqui nós percebemos um jovem, um homem, Filipe, ele olhando do seu ponto de vista natural, olhando preso na sua lógica humana. E a resposta que ele dá, meu senhor, 200 denários não seriam suficientes para que toda essa gente comesse um pedaço. Sabe, limitado com suas experiências, limitado com sua perspectiva humana, limitado do seu ponto de vista onde ele enxergava, ele não conseguia perceber o cenário que Jesus estava projetando aqui, o cenário que Jesus estava construindo aqui nesse lugar. Só que aí não é de se admirar que o irmão de Pedro, André, toma a palavra, né? Aprendeu com o irmão. Ele toma a iniciativa e diz, Senhor, tem aqui um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que é interessante? Que essa atitude de André, ela demonstra um mínimo de fé. Sabe, demonstra-se um mínimo de iniciativa de dizer, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos tem. Mas aí vem aquele grande
mais. Mas, o que são 5 pães e 2 peixinhos? O problema está no mais. Sabe, querido? Não importa se é muito ou se é pouco. Não importa a circunstância que você tem enfrentado, tem vivido. Estou com pouco, estou com muito. Não importa. Se nós vivermos pela fé, nós experimentaremos o milagre que Deus tem para fazer sobre nós. Não importa a realidade ou o quadro que estejamos enfrentando, se nos movermos pela fé, iremos desfrutar de um milagre. E às vezes a gente está como esse André, que tem uma pequena fé, tem um mínimo de fé, mas todas as vezes, ou frequentemente, nós temos a tendência de estar sempre colocando, me perdoe a expressão, o bexiguento de um mais depois da nossa frase. Pastor, eu quero muito ver meu marido convertido, vindo para a igreja, mas ele é nosso cego. Pastor, eu queria que você orasse pelas minhas finanças, está difícil, lá em casa a gente está desempregado e tal. Mas é porque meu marido é muito preguiçoso. Não corre atrás. Enfim, querido. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus para fazer uma petição, para orar ao Senhor? Depois de apresentar o mínimo de fé, a gente joga um balde de água fria com um mais. Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5? Não, pai, esquece. Foi um devaneio meu, perdão. Muitas vezes nós temos retardado milagres em nossas vidas, porque não temos nos mantido na nossa posição de fé, não importa se ainda seja ela mínima. Do pouco, Deus faz muito. De 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimenta uma multidão. E ainda sobra. É tanta bênção, é tão grande a graça manifesta que outras pessoas poderão também ser abençoadas. Foi o que aconteceu. Essas pessoas que estavam ali, esses 5.000 homens, e mulheres e crianças naquele ambiente ali, foram abençoadas, mas ainda sobrou bênção para ajudar outras pessoas. E eu quero profetizar sobre mim e sobre você. Aquilo que Deus vai fazer sobre mim e sobre você vai transbordar para outras pessoas também, em nome de Jesus. Porque nós somos abençoados para abençoar. Essa é a unção de Abraão. Sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O problema é quando a gente quer bênção apenas para nós mesmos e que o irmão que se vire. Se Deus tem me abençoado, é porque Ele quer me usar como um abençoador do reino de Deus. Se Deus tem me abençoado financeiramente, é para que eu também possa contribuir e abençoar a obra do Senhor. Se Deus tem me abençoado na minha casa, na minha família, na minha história, na minha conversão, é para que também outras pessoas possam ser alimentadas com esse pão do céu que Deus me deu, trazendo nutrição para a fé das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Não importa que tipo de situação você esteja enfrentando, nós vamos viver milagres se nos movermos pela fé. E eu queria uma aula de português aqui. Quantos sabem me soletrar fé? Oxe, pastor, que pergunta besta é essa? Sabe, a gente tem aprendido nesses dias, nessa campanha de 40 dias, fé se soletra R-I-S-C-O. Risco. Agora eu quero que você pense comigo o momento em que Jesus está aqui com Filipe, com os seus discípulos. Qual a pergunta de Jesus para Filipe? Filipe, verso de número 5. Aonde nós compraremos pão para todo esse povo comer? Agora, quando a gente olha o verso de número 6, nós aqui conseguimos entender o que Jesus queria. Nós conseguimos entender o que está por trás dessa pergunta de Jesus. O verso 6 diz o seguinte: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Pois ele já tinha em mente o que queria. Ele já tinha em mente o que ia fazer. E a pergunta que eu me faço:
Quantas vezes Deus tem me colocado em situações, em momentos, em circunstâncias, assim como o Filipe, e eu tenho respondido segundo as minhas experiências, segundo as minhas visões naturais, a minha ótica natural, e não tenho percebido. Olho para a circunstância e acho, rapaz, possibilidade zero de alimentar esse povo. Recurso? Zero. Sem condições, Jesus. Não dá. Não tem como. Eu não posso. Eu não consigo. Quantas vezes Jesus ele tem te colocado em situações. Eu quero dizer para você, ele já sabe o que vai fazer. Ele, em sua soberana e grandiosa presciência, ele já sabe aquilo que ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Mas ele coloca a gente em situações para testar a nossa fé, para provar a nossa fé. Vamos lá, vou saber se ela vai passar na prova agora. Vou testá-la, vou experimentá-la, vou ver como é que tem sido esses dias de caminhada. E Deus nos coloca em situação e a pergunta é, Deus, como tem sido a minha resposta diante desses quadros? Tem sido preso e limitado a minha visão humana, limitada na estrutura física? Não dá, Senhor, não tem pão suficiente para essa gente toda. Quantas situações Deus se fez enfrentar ou passar? E você tem falado para ele, Senhor, não dá, não tem recurso suficiente para isso. Não tem pão para essa gente toda. Não tenho força para essa batalha toda. Não tenho fé para esse milagre todo. Não tenho recursos para tudo isso. Eu não tenho amigos para viver essa verdade. Sabe, aí você começa aquele velho e mais de André. Começamos a enxergar e tentar enxergar aquilo que Deus tem para fazer, limitado com a nossa visão humana, carnal, imperfeita. Sabe de uma coisa, querido? Deus ele tem o melhor para mim. Deus ele tem o melhor para você. As Escrituras dizem que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei quanto é que isso dá na matemática. Só sei que é infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ele tem um bom plano para fazer sobre mim e sobre você. E há situações que você vive, há momentos que você tem passado, e é unicamente, exclusivamente, apenas, deixa eu provar a fé dela. Deixa eu provar a fé dele, deixa eu saber como é que está esse vaso de guerra. Nós nunca experimentaremos um milagre se não tivermos fé em Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso. Nunca experimentaremos um milagre se não tivermos fé em Jesus. Agora, como profeta, você vai dizer, crê somente. Amém? Crê somente. E sabe o que é interessante perceber? A fé se traduz risco. Porque muitas das vezes vai ser contra a nossa perspectiva de visão natural humana. A matemática não bate. A física não consegue acompanhar esse movimento dos céus. É como se a gente estivesse apenas se colocando em risco para saber se vai viver isso ou não. E infelizmente, muitas das vezes, nós temos evitado correr o risco para preservar a nossa imagem, para preservar a nossa reputação. Assim, nós nunca viveremos um milagre. Imagine comigo Pedro dentro do barco e Jesus diz, vem andar sobre as águas comigo. E Pedro, vou nada. Se eu molhar, eu cair, vou molhar a vergonha que eu vou passar aqui. Muitas vezes a gente tem se deparado como Pedro. Deus tem nos convidado a pegar a nossa imagem, que a gente gosta tanto de preservar, e nossa reputação, e colocar de lado em favor e em nome de viver o plano dele para mim. Quantas vezes eu vi colegas, vou para a igreja nada, passar na praça ali com a Bíblia debaixo do braço, a galera vai tirar onda de mim. Quantas vezes você é com vergonha de ir para a igreja? Ou de falar para os irmãos, para os seus amigos, seus colegas, família, que está indo para a igreja porque você sabia que eles iam zombar da tua cara. E aqui eu vejo Pedro, que ele se arrisca
a viver pela fé. Imagine o que pode ter se passado na cabeça de André. De repente, André podia ter pensado, eu vou nada chegar lá diante de Jesus com 5 pães, 2 peixes. Ele vai rir na minha cara. Vou ficar aqui na minha de boa. Vou evitar uma vergonha. E muitas vezes, em nome de evitar uma vergonha, nós não andamos pela fé. Porque fé é enfrentar riscos. Como diz a W. Tozer, a fé, ela se arrisca a falhar. A fé, ela se arrisca a falhar. Hoje, nosso culto de hoje foi maravilhoso. Conseguimos, não emendamos, né? Um culto no outro. Encerramos o nosso culto das 4, orando por pessoas com enfermidades. Uma moça estava aqui na frente com sua mãe e ela tinha tido um AVC e seu lado direito do corpo tem tido dificuldade de se movimentar, não tem mais força na mão, né, o pé arrastando, aquela dificuldade da AVC. E nós oramos por ela. Vimos o Espírito Santo tocar na vida dela. Vimos, sabe, como que uma eletricidade, o Espírito Santo pulsar sobre os seus músculos adormecidos. Ela ainda saiu desse lugar com traços do acidente vascular. Mas tem uma coisa que nós sabemos. Deus começou a tocar na vida dela. E muitas das vezes nós somos paralisados e impedidos de nos mover por fé assim, com medo de que algo não aconteça. Vai que eu oro e nada acontece. Vou passar vergonha. É melhor não. Deus colocou impresso no meu coração para falar uma palavra de conhecimento para garçonete. Mas vai que é viagem da minha cabeça. É melhor não. Rapaz, Deus está me falando, está me incomodando no meu coração para ir lá para o meu irmão e dizer palavra X e palavra Y. Céu azul. Dizer viagem da minha cabeça. É melhor? Não. E a gente muitas vezes tem perdido de vivenciar milagres da parte de Deus, porque nós não entendemos. E precisamos entender que a fé, ela se arrisca a falhar. Eu tive uma oportunidade de poder participar de uma conferência lá em Curitiba e conhecer Todd White. É um evangelista americano, homem de Deus, que flui no profético, que flui no sobrenatural de forma natural. É incrível como ele é usado por Deus. É um coroa já, tem os seus, não sei, 50 anos para cima. Os dreadzão, sabe, bem inspirador de fato. Mas ele compartilha dizendo que ele orou por 700 pessoas para que a primeira pudesse ser curada. Os seus amigos, seus irmãos, meu irmão, pare com isso, você está fazendo vergonha. Vai num restaurante e ora para uma pessoa. Está na rua, para e ora pelas pessoas. Todd, você não está vendo que... Pare com isso. Às vezes a gente fica constrangido em te levar para os cantos e te chamar para os cantos, porque a gente passa vergonha. Vai orar pelo cadeirante, fala que ele vai se levantar e nada acontece. Ele orou por 700 pessoas e nada aconteceu. Mas houve um dia em que ele vivenciou um milagre por meio da oração. E desde então, isso tem sido constante na sua vida. E a pergunta que eu me faço é, meu Deus, será que eu tenho coragem de arriscar 700 vezes para que isso aconteça? A fé, ela se arrisca a falhar, querido. Deus tem nos convidado a orar pelos enfermos, porque isso é um princípio bíblico que eu digo a você. Essa é uma promessa redentora da cruz de Cristo para mim e para você. Cura sobre as nossas enfermidades é uma promessa liberada na cruz. Isaías vai dizer que por suas feridas nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, para que por meio daquele sacrifício redentor, nossa vida ela seja tocada pelo poder de Deus. Cremos que Ele perdoa os nossos pecados, cremos que Ele nos tornou filho de Deus, mas parece que muitas vezes nossa fé
no que diz respeito que ele é poderoso para fazer milagres, hoje está precisando ser esticada, desenvolvida, destravada. Quero que você saiba, querido. Nós não viveremos milagre enquanto não estivermos 100% comprometidos com aquilo que Jesus nos diz para fazer. Não viveremos milagres enquanto não estivermos 100% comprometidos com aquilo que Ele nos diz que iria fazer. Precisamos ser ousados, a dar a nossa cara a tapa, a orar pelos enfermos, crendo que Deus ele é poderoso e que Ele vai usar a mim e a você para libertar os cativos. Porque eu e você somos agentes do reino. Os sinais acompanham aqueles que creem. Amém? Mas a gente às vezes está parecendo como que um pé dentro e um pé fora. Agora, imagine comigo essa cena de Pedro. Deus convida Pedro, Jesus convida Pedro a andar sobre as águas. E Pedro ele está ali na beira daquele barco. Agora, a pergunta que eu faço. Será que a experiência de Pedro, ao sentir o chão firme, já foi quando ele colocou o primeiro pé para fora do barco? Sim ou não? Eu ouso dizer que quando o Pedro ele coloca o primeiro pé fora do barco, ele ainda sente o seu pé escorregando para dentro da água. Mas afinal de contas, a fé, ela arrisca falhar. A fé nos impulsiona a ir quebrar protocolos, paradigmas, sabe? Nossa capacidade humana limitada de enxergar as coisas. Eu imagino e eu creio que Pedro ele só experimentou a ideia de andar sobre as águas quando ele tira o outro pé de dentro do barco e 100% ele se lança para viver o projeto de Deus para a vida dele. Amém? Deus tem me convidado e te convidado a colocar o 100% na água. A colocar os nossos 2 pés na água que Ele tem nos convidado a andar. Enquanto ficarmos com um pé dentro e um pé fora, querido, sinto muito. O medo continuará lhe atormentando, a insegurança, a dúvida continuará perturbando o seu coração. Mas somos chamados para vencer essa voz contrária, vencer essa voz do medo, vencer essa voz que diz, rapaz, tu não vai não tenta que tu não consegue. Mostrando pela fé que em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém? Sabe de uma coisa, amado? Vida de fé é vida vitoriosa. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e declarar isso para ela? Vida de fé. Viver pela fé é viver uma vida de conquistas, de milagres, de vitórias. Viver pela fé é o modo pelo qual Cristo ele tem nos convidado para nessa terra a gente viver a realidade dos céus aqui. Provocadores de milagres. Transformadores de realidades. Dobradores de circunstâncias. Não tem quando já assistiram Avatar? Dobrar a realidade, transformar a realidade. Eu e você somos esses homens e mulheres de Deus chamados. Mas isso só é possível viver andando pela fé. Nós percebemos aqui André com uma atitude, para alguns de repente pode ter soado inútil, ridícula, insignificante, mas apontava no coração de André o desejo de dizer, ó Senhor, tem pouco, mas está aqui. Agora eu quero que você imagine comigo esse cenário. Jesus diante daquela multidão, aqueles 5 pães e 2 peixes diante dele. Graças a Deus que Jesus não se deteve no mais de André, porque ele sabia o que queria fazer. Agora existem 2 possibilidades nesse cenário que eu quero que você imagine comigo. Primeira possibilidade de multiplicação. Jesus coloca esses elementos diante de um cesto, ou diante dos discípulos ali, e ora.
e como que uma fonte de água jorrando da terra começa a brotar pão um do outro. O cesto começa a encher e a brotar pão e peixe. Imagina o impacto na vida dos discípulos. Imagina essa cena. Os discípulos ali, naquela expectativa, será que vai acontecer ou não vai? O que é que vai acontecer? O que é que Jesus está pensando? Qual é o plano de Jesus? O que é que ele vai fazer agora? E de repente, diante dos seus olhos, cestos cheios de pães que começam a surgir, a brotar, a multiplicar. Sendo incrível, sim ou não? Agora eu quero que você imagine comigo um outro cenário de multiplicação. Jesus com 5 pães, 2 peixinhos, o qual ele rende graça, e ele parte aquele pão e dá aos seus discípulos. E a ordem dele é, vá partindo e dando às pessoas. E eu imagino a cena dos discípulos, parte um pedaço de pão e entrega a uma pessoa, e quando ele volta para partir, oxente, tá do mesmo jeito. Mas sabe o que é interessante? Seria muito mais fácil os discípulos distribuírem aqueles elementos ao ver cestos cheios de pães e peixes. Mas o tempo todo, Deus está nos convidando a exercitar a nossa fé, a esticar a nossa fé. Então, é na medida que aqueles discípulos, eles partem um pão e entregam, vê o milagre acontecer, mas ele não sabe, não é garantia de que ele vai dar para o outro e vai ter de novo. E é um exercício de um pão atrás do outro, de um partir atrás do outro, eles experimentando e esticando a fé. Será que vai dar certo? Deu certo, glória a Deus. Vai dar certo não, porque deu de novo. Sabe, é a minha fé e a sua fé sendo desenvolvida, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Não somos convidados a ser crentes como Tomé, que apenas creem quando vêm. Somos chamados por Deus para que de forma ousada nós possamos dar passos de fé, se arriscando a falhar. Passos de fé à medida que, pão a pão, pedaço a pedaço, e à medida que aqueles discípulos iriam partindo e distribuindo, exercitando a sua fé, o milagre acontecia. Graças a Deus que os discípulos exercitaram a fé para mais de 5.000 vezes. Aleluia, Jesus. Obrigado pelo convite de exercitar a nossa fé. Quantos estão empolgados em ser desafiados por Jesus a desafiar a sua fé mais de 5.000 vezes? Oh, aleluia! Esse é o desafio de andar pela fé. A fé fará com que a gente ande nos passos de Deus. E andar nos passos de Deus é viver uma vida de milagre. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Você quer agradar a Deus? Ande por fé. Sem fé é impossível. Não é difícil, não. É impossível agradar a Deus. Aquele que dele se aproxima precisa crer que ele é recompensador. Existe uma porta ao qual o céu nos convida a bater. Diz as Escrituras: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta lhe será aberta. Muitos irmãos nessa noite cansaram de bater na porta, porque a porta ela não se abriu. Mas eu quero ser profeta na sua vida hoje para dizer que em nome de Jesus, aqueles que andam por fé, aqueles que caminham por fé, o Senhor, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus, Ele abrirá as portas sobre você. De repente você ainda não bateu a de número 701. Nós somos convidados a viver pela fé. E viver pela fé nos leva a uma obediência
Obediência essa que é extravagante. Assim como extravagante é o seu amor por nós, assim como extravagante é a sua obra sobre nossas vidas, assim como extravagantes são as suas promessas, incontáveis são os planos e os projetos do Senhor para fazer na minha vida e na sua vida. As Escrituras dizem que olho não viu, nem ouvido ouviu. Meu Deus, é grande aquilo que tem para fazer, Senhor. É extravagante o amor dele. Tem uma canção americana, mas traduzida para o português como Ousado Amor. Mas no original, no inglês, ela deveria ter a tradução mais próxima de irresponsável amor. Por que irresponsável? Porque ele não fez conta para nos amar. Ele não parou para fazer cálculo para saber se valia a pena. Ele nos amou. Quem é? É Renan? O problema não, eu vou amar. Não importa a consequência que isso vai dar. Aleluia! Um amor extravagante que nos impulsiona a viver pela fé em uma obediência extravagante. Perceba, querido, que deserto é um lugar de escassez, sim, eu sei disso. Deserto é um lugar de dificuldades. Eu sei disso. Mas até do deserto, ele faz jorrar água. Até no deserto, ele faz um caminho para que eu e você possa andar. Eu sei que você pode estar passando por uma fase difícil, mas até de 5 pães e 2 peixinhos, Deus alimentou uma multidão. Meu convite para você é, nessa noite, obedeça, se mova por fé. Quero que você saia dessa noite com essa matemática do céu. Quero convidar você, querido, a se aproximar de Deus, porque aquele que dele se aproxima, diz Hebreus 11, precisa crer que ele é galardoador daquele que o busca, que ele é recompensador. Meu convite para você nessa noite é: peça ao Senhor com fé, fale a linguagem da fé, mas também se mova em obediência total pela fé. Pedro nunca iria experimentar o milagre de andar por sobre as águas se ele não tivesse de forma ousada obedecido o comando de Jesus. Hebreus 10, verso 38 vai nos dizer que o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, eu não me agradarei. Eu quero declarar nessa noite: Deus se agradará de você. Você não é dos que retrocedem. Somos dos que avançam. Somos dos que seguem. Somos dos que prosseguem. Somos dos que conquistam as promessas que Deus tem para mim e para você. Que no nome de Jesus, querido, nessa noite, você possa se aproximar de Deus com confiança, na certeza de que Ele ouve as suas orações. Peça a Deus com fé. Fale a linguagem da fé. E haja em obediência total pela fé. Sabe o problema muitas das vezes? Que nos achegamos diante de Deus como escravos, como órfãos, que tenta de alguma maneira merecer o favor de Deus. Quantas orações a gente fez, querido? Quantas orações eu já fiz, chegando diante de Deus com milindragem, pedindo assim, todo medroso: meu Senhor, eu quero te pedir, meu Senhor, abre a porta de emprego para mim. Não, Senhor, esquece, eu nem mereço isso. Deixa para lá, perdão, Senhor, perdão por tentar pedir algo que eu não mereço. Sabe, a gente chega diante de Deus, um Deus que nos chama para convidá-lo a chamá-lo de Pai. Jesus nos ensina a orar. Vou ensinar, orem assim: Pai Nosso. Se não iniciar assim, tem algo errado. A nossa fé, ela precisa ser desenvolvida a entender que não estamos diante de um homem carrasco, um homem cruel. Diz as Escrituras: se um homem mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus.
muitas das vezes nós chegamos diante de Deus e a nossa oração é uma oração tímida, uma oração sem fé, uma oração covarde, uma oração que diz: Senhor, mas o que são 5 pães, né, meu Senhor? Me perdoe, não, eu estou falando besteira. Senhor, eu queria que tu fizesse isso, mas não, deixa pra lá. É muito difícil, precisa mexer em muita coisa. Quantas vezes eu já orei por pessoas, Senhor, em nome de Jesus, fulano está passando por essa situação na saúde, e eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, se for a tua vontade. Ele é tão bom, Pai. Ele frequenta nossas células, é dizimista. E a gente começa a querer incluir um argumento de mérito. E muitas vezes a nossa fé começa a ser minada, limitada. E a gente começa a orar: Senhor, se o Senhor não curar, usa os medicamentos. Usa os médicos. Enquanto Jesus tem nos convidado a orar ao Pai com fé. Jesus disse: olha, se você ordenar esse monte, sai daqui e vai para lá. Você não vê Jesus orando por enfermos com aquele... um filho que entendeu o pai a quem ele serve, o seu pai, quem ele é, o seu poder, a sua grandeza, e entendeu que existem promessas. Senhor, é diante dessas promessas que eu oro. Câncer, em nome de Jesus, saia. Células cancerígenas, eu dou uma ordem no nome de Jesus. Saia, se converta em perfeição, em nome de Jesus. Tudo que foi distorcido, deturpado na saúde do meu irmão, toda sequela de AVC, eu dou uma ordem para que ela volte ao padrão original de Deus, que é saúde plena e perfeita. E a gente às vezes tenta fazer orações tímidas. Peça com fé, e lhe acontecerá. Mas muitas vezes sabe o que acontece? A gente age como Pedro, como André. A gente apresenta os 5 pães com fé, mas logo a gente libera uma palavra de dúvida. Não deixe que a sua língua mate a sua semente de fé. Diz as Escrituras: crie, por isso falei. Ontem estava conversando com um irmão, com um casal, e ele dizendo: a minha esposa ela é assim, ela gosta de falar, ela tem uma fé maior do que a minha, mas eu sou assim, a minha fé é mais... a minha fé assim, eu não falo muito não, eu fico mais guardado para mim. Eu falei: varão, tá errado. As Escrituras nos convidam a declarar pela fé. Crie, por isso falei. Jesus diz: o que é que você quer que eu te faça? Fala, abre a tua boca. Diga ao monte, sai daqui e vá para lá. Você precisa verbalizar a sua fé. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Comeremos do fruto pelo qual nós a usamos. Quantos querem comer vida ou desfrutar da vida? Quantos querem desfrutar de milagres? A sua linguagem precisa ser uma linguagem de fé. Eu posso. Eu vou. Vai dar certo. E depois disso, querido, se mova pela fé. Ande pela fé. Lança os teus 2 pés dentro da água. Se entrega 100% em obediência total ao que Deus quer fazer sobre mim e sobre você. Que no nome de Jesus, que se Deus tem provado a nossa fé, o desejo dele é esticar a nossa fé, é fazer com que a gente arrisque pela fé. Assim eu farei, meu Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Essa noite do milagre acontecer na sua vida. Essa é a noite de orar e receber. Buscar e encontrar. Bater e a porta se abrir. Ouça! Escute a maçaneta abrindo. Ouça o barulhinho da dobradiça da porta abrindo.
Portas se abrirão. Porque nessa noite existe um povo que não vive por vistas, mas por fé. Não fé no que eu tenho, não fé no que eu sou, não fé no que eu posso. Mas fé no que Ele fez, fé no que Ele tem e fé no que Ele pode. A cruz já liberou sobre nós. A cruz já liberou sobre nós. No nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a fazer uma oração da fé. Quero convidar a pastora a subir, para que ela conduza você. E se nessa noite você tem estado aqui com alguma enfermidade, nós iremos orar para que o poder de Deus, Ele toque a sua vida. Aleluia! Que noite especial! Que alegria é saber que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito, amém? Deus te trouxe aqui com um propósito. E a gente precisa crer assim. Isso faz parte da nossa fé. E o maior desejo de Deus hoje é renovar a sua fé. Porque como o pastor citou aqui, tem muita gente que bate na porta e se cansa. Fica cansado. Porque eu concordo com você que existem tempos que parecem ser mais difíceis que outros, não é? E a nossa fé está lá, e a gente está pedindo, e a gente está orando, mas parece que a gente não está vendo nada acontecer. E o Senhor, Ele deseja renovar, sabe, essa esperança, essa fé dentro do teu coração, porque vai acontecer. Agora, o que cabe a mim e a você é o quê? Não parar. A nossa missão é perseverar. Existe uma graça sobre a vida daqueles que perseveram. Porque o sangue está na canela, mas ele está lá. Ela está lá, está com choro, mas vai. Não quer ir, vai assim mesmo. Deus conhece, sabe, a nossa estrutura. E Ele sabe até onde suportamos. Se você está, sabe, aqui numa condição que precisa de fé renovada, que precisa, sabe, se acender novamente isso dentro do seu coração, eu queria pedir para você colocar a mão no seu coração aí, no seu lugar. Porque o desejo de Deus é fazer com que eu e você avancemos em fé, avancemos em confiança, porque isso ninguém toma da gente. Coloca a mão no seu coração, porque eu creio que o Espírito Santo vivo, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai te tocar aí agora. Ele tem poder de renovar a sua estrutura. Pai, eu te peço agora sobre cada vida que está com a mão em seu coração. Deus, tu conhece a estrutura do teu povo. E eu te peço agora, onde tem faltado ânimo, aonde, Deus, muitas vezes tem gerado tristeza, desesperança, Deus, sentimento de frustração por não estar vendo nada acontecer. Visita agora animando, Senhor. Traz o ânimo do céu agora, Pai. Traz uma perseverança que o homem não pode dar, mas o Senhor pode. Toca onde a gente não pode tocar, Senhor. Ministra no interior do teu povo. Fortalece, Deus. Dá ânimo para perseverar até o fim, Senhor. Renova cada coração. Renova cada mente, Senhor. Traz no nome de Jesus força, a força do céu, para a glória do teu nome, Senhor. Porque nós iremos avançar. Nós iremos avançar em fé. As circunstâncias não irão nos parar, Pai. Porque nós temos um Deus por nós. Nós temos um Deus que não se cansa de guerrear as nossas guerras. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar?
Aleluia! Jesus vai dizer ali em João 9, ele fala, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E é importante que você não se esqueça disso. Você é a luz do mundo. Deus, sabe, tem bons planos ao seu respeito. Deus é aquele que planejou você. E se você de alguma forma tem se sentido como uma pessoa descartável, como alguém, sabe, que não tem utilidade, às vezes esse sentimento pode pertencer a alguns corações aqui. Eu quero te dizer que isso é uma grande mentira. Eu quero declarar sobre você esse amor. Sabe, eu quero declarar sobre você essa vida. Você é alguém que é luz no mundo. Você é alguém que tem um propósito. Você não é simplesmente uma pessoa que está passando por esse mundo sem nenhuma perspectiva de futuro. Sabe, Deus te fez com um propósito. Creia nisso com o seu coração. Creia nisso com toda a fé que você tem. Você não é uma pessoa qualquer, amém? Você é alguém que Deus escolheu para ser luz do mundo e aonde estiver. E eu queria que juntos nós pudéssemos fazer a ceia. Eu vou descer para ficar mais fácil. E esse momento de ceia, gente, é um momento onde algumas pessoas são inclinadas a não participar, porque acha que não é digna de participar desse momento. Mas eu quero perguntar para você, quem é digno? Quem é digno de participar desse momento, senão Jesus, que conquistou essa dignidade para a gente? A gente tem essa dignidade pelo sangue de Jesus. Não é por causa da gente. E a palavra de Deus, sabe, ela é específica quando ela fala que a gente deve se examinar. Que naquele momento, quando Jesus estava com seus discípulos, ele partiu do pão, deu graças ao Senhor, também tomou o cálice. E isso representa a nova aliança, isso representa que Jesus vai nos buscar. Ele vem nos buscar. Amém? Eu gosto de lembrar que nós estamos aqui, mas a gente só está de passagem. A gente vai, ó, no nosso lugar de origem. Mas aqui começa uma vida de entrega a Deus. É aqui, sabe, na terra, que começa uma vida de obediência a Deus, de amor a Deus. E esse momento é o momento onde o Senhor Jesus expressa o seu amor por nós. Né? A sua entrega. A sua vida ali entregue por amor de cada um de nós. E é tão lindo saber que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas um coração arrependido move o seu coração. E é esse momento de ceia, sabe? É um momento onde a gente se examina, todos nós. É um momento onde a gente avalia o nosso coração. É um momento onde a gente, sabe, se conserta em áreas que precisam ser consertadas. Não é um momento para te afastar dessa mesa, porque essa mesa foi feita para você. Essa mesa, ela foi feita para mim. Essa mesa, ela foi feita para nós. Amém? E esse é o desejo do Senhor. Para que no seu lugar aí agora você possa, sabe, falar com Ele. E pedir a Ele que se existem áreas do seu coração que você precisa reorganizar diante dEle, que você faça isso aí agora no seu lugar. Converse com o Senhor na certeza de que Ele não está te rejeitando. Na certeza de que Ele não está, sabe, fazendo vista grossa para a tua oração. Porque de repente você está assim ou assado. Porque de repente você está mais com os dois pés dentro do barco do que fora dele. Deus, Ele é um Deus de graça, de perdão, de arrependimento. Então converse com o Senhor aí no seu lugar. E eu quero dar assim um minutinho para você poder falar com Deus enquanto nós cantamos esse louvor. Abra o seu coração, coloque, sabe, o seu coração, a sua vida diante dele aí agora. Comece a falar com o Senhor. Está
te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Aleluia! Antes da gente iniciar, na verdade, dar seguimento, eu queria saber se existe alguém nesse lugar que deseja aceitar Jesus, que deseja se reconciliar com Ele. Talvez você nunca teve a oportunidade de aceitar o Senhor em sua vida, de entregar a sua vida para Ele. Ou talvez você tenha aceitado e andou distante dos seus caminhos. E eu quero identificar você, todo mundo aqui está de olho fechado. E se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse uma de suas mãos aí no seu lugar, para que a gente pudesse orar por você aí mesmo. Nós vamos até você para orar por você. E se você deseja aceitar o Senhor ou se reconciliar com Ele, pode levantar uma de suas mãos. Amém. Eu queria convidar a Alana e Juninho aqui na frente para entregar os nossos elementos. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Amém? Você pode abrir aí o seu copinho, seu suco, pode comer do pão e beber do cálice. E quando você terminar isso, dá um brado de gratidão aí a Deus. Agradece, porque esse preço a gente não poderia pagar. Amém? Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Aleluia!
sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor, nós te bendizemos nessa noite, Deus. Porque ninguém poderia pagar esse preço, ninguém poderia se doar. Era pesado demais, Senhor, mas o Senhor se entregou por amor a nós. Deus, o Senhor nos deu vida e vida abundante. O Senhor nos deu acesso à tua beleza, à tua santidade, à tua presença, Deus. E que alegria é poder desfrutar disso, Senhor. Que alegria é poder saber que temos um Pai. Que alegria é sabermos, Senhor, que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, ninguém, Senhor, será contra nós. Muito obrigada, Deus. Nos abençoa, nos enche da tua presença. Faz essa palavra frutificar no nosso coração, Deus. Que a gente seja ousado. Que a gente ande, Senhor, numa vida sobrenatural, naturalmente, Deus. E quando nós estivermos no mundo, nós somos a luz do mundo, Senhor. Muito obrigada porque nós somos da tua família, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Você pode aplaudir a Deus aí, no seu lugar. Obrigada, Senhor. Aleluia. Amém. Antes da gente encerrar, para as pessoas que precisam de orações específicas acerca da sua saúde. Se você é alguém que tem algum diagnóstico e você quer receber oração, a gente vai estar aqui na frente para orar por você. Aos demais, vão na paz de Cristo. Que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana extraordinária e que você viva, sabe, algo novo da parte de Deus durante essa semana. Amém? Deus abençoe. Até terça-feira.